pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí de volta às nossas aulas de análise de algoritmo. Hoje o assunto é a segunda parte daquilo que eu mostrei para vocês na aula de divisão e conquista. É uma outra estratégia que a gente vai atacar alguns problemas para que eles sejam resolvidos de uma maneira mais eficiente do que simplesmente a força bruta. Hoje a gente vai ver os algoritmos chamados algoritmos gulosos. No que consiste isso daí? O algoritmo, segundo a nossa principal referência, que é o livro do Cormen, né, que não foi só ele que escreveu, mas ele que ganhou a fama aí, o algoritmo é um procedimento bem definido e tal, que recebe alguns valores de entrada e produz alguns valores de saída. Nesse meio aí, esse algoritmo geralmente tem que tomar uma série de decisões, né, que vão levar a solução cada vez mais perto da solução final. O algoritmo guloso ele vai ser como? Todas as vezes que ele se deparar com uma decisão dessa, ele vai tomar, entre as alternativas, ele vai escolher aquela que representa o melhor ganho para ele naquele momento. Ele não vai tentar enxergar aonde que aquela decisão vai levar no futuro, as decisões para frente. Ele não reconsidera nunca as decisões que ele já tomou para trás. Então ele é uma estratégia que às vezes a gente chama de míope, né? Porque ele não enxerga longe, ele só enxerga perto. Aqui você tem as alternativas. Opa, eu tenho uma alternativa aqui que eu vou ganhar 10, uma que eu vou ganhar 20, uma que eu vou ganhar 100. Opa, eu vou na de 100. Ele nunca vai reconsiderar isso, ele vai sempre escolhendo a que é melhor naquela hora. Por isso que ele é chamado de guloso. Na literatura em inglês, vocês vão ver que esse algoritmo é chamado também de algoritmo ganancioso, greedy. Greed, for lack of a better word, is good. Que na verdade significa, assim, no final das contas, mais ou menos a mesma coisa. Ganancioso vai pegar o que é o melhor ganho e guloso também vai pegar aquilo ali que vai representar, vai se satisfazer mais, né? E a gente já viu algum algoritmo desse tipo? Sim, a gente já viu dois deles, na verdade. O algoritmo de coloração de grafos, o Welsh-Powell, que eu mostrei para vocês na primeira aula de grafos, se não me engano, ele era. Por quê? A gente ordenava por valência cada um dos vértices e depois a gente pegava sempre aquele que tinha maior valência. Vocês lembram disso? Então todas as vezes que eu tiver que fazer uma escolha, eu vou pegar aquele de maior valência. O algoritmo guloso vai ser isso. Ele vai sempre pegar o maior, o mais rápido, o maior custo, ou então o menor alguma coisa, que representa o ganho para ele, né? O menor custo, por exemplo, no caso do algoritmo de Dijkstra, ou de Dijkstra, o caminho mínimo, como é que a gente fazia? Eu tinha que ir escolhendo vértices para eu fechar naquele grafo lá. Quem que eu fechava? Eu olhava naquele vetor de custo e pegava o que tinha custo mínimo. Por quê? Era um problema de otimização que queria o menor caminho. Então ali a escolha gulosa ou gananciosa seria pegar aquele que tem o menor. Então sequencialmente o algoritmo de Dijkstra pega o vértice de custo mínimo, até na nossa aula esse vértice chamava VCM, que era o vértice de custo mínimo. Então tanto o Welsh-Powell quanto o Dijkstra, eles são algoritmos gulosos, porque toda vez que ele é confrontado por alternativas, ele escolhe aquela que naquele momento é a melhor para ele. A estratégia gulosa, por exemplo, gente, ela não é apropriada para fazer um algoritmo que ganhe partidas de xadrez. Nesse caso aqui, imagine que o tabuleiro estivesse dessa maneira. Ó. Qual que é uma vantagem óbvia e imediata para um jogador de xadrez? Imagina que eu pego essa torre aqui e coloco aqui. Ó. Tá vendo? Esse cara aqui, ele fica vulnerável ao bispo. Tá? Então quer dizer que eu sacrifiquei essa peça. Qual que é a minha vantagem local? Se fosse um algoritmo guloso aqui, o que ele faria? Ele tacaria isso aqui, ó. Tá vendo que esse bispo aqui está protegendo essa diagonal e essa, certo? Essa diagonal, inclusive essa casa aqui. Se eu sacrifiquei e achei que foi uma boa, o cara vem aqui, toma a minha peça, que era uma torre, né, que era uma peça importante. Eu venho aqui imediatamente e coloco a rainha aqui
e dou um checkmate no rei do cara. Por que checkmate? Porque o que ele pode fazer aqui? Ele pode andar para cá e meu bispo está guardando essa casa. Ele pode vir para cá, não adianta nada. Eu posso colocar essa torre na frente aqui, mas também não adianta nada, porque é só tomar ela aqui. Então, uma vantagem local para o cara que estava com as peças pretas aqui, que foi pegar a minha torre, não, na verdade foi uma desvantagem global para ele, porque levou ao checkmate de quem estava jogando com a peça branca. Tá certo? Então, para o cara jogar xadrez, ele tem que estar enxergando muitas alternativas à frente. E um algoritmo guloso, ele só enxerga o próximo movimento. Não daria certo, então. Isso daí vai gerar uma simplicidade muito grande. Eu não preciso ficar olhando todas as alternativas. E a gente sabe que essas alternativas, e se a gente ficar fazendo toda a árvore de alternativas, aí são muitas e muitas alternativas a longo prazo, né? Se a gente tiver que olhar tudo, a gente sabe que isso daí cresce fatorialmente, certo? O número de combinações de caminhos alternativos que tem para você achar alguma coisa. How many did you see? 14,605,000. Aqui no algoritmo guloso, se o seu problema ele for apto a ser resolvido por algoritmo guloso, geralmente essa solução vai ser a padrão, porque ela vai ser muito eficiente, ela resolveu o problema muito rápido. Eu tenho que fazer uma escolha, não preciso olhar para o futuro, não preciso olhar para o passado, escolho ali entre aqueles que eu tenho, qual que é o melhor. Um paralelo interessante a gente pode fazer, já para ver como é que o algoritmo guloso vai representar um ganho de desempenho, é com os algoritmos que existem de caminho mínimo, que a gente já viu, o Dijkstra e o Bellman-Ford. O Dijkstra, ele é um algoritmo guloso, quer dizer, ele toma aquela decisão e depois azar, né? Ele parte para frente. E o Bellman-Ford, ele fica tentando prever todas as possibilidades que existem. E o Dijkstra, a gente já viu que roda mais rápido que o Bellman-Ford, né? Ele tem um probleminha que era com relação a arestas negativas. Olha só, então o algoritmo guloso vai ser melhor, mas tem algumas situações em que ele não vai funcionar. A gente precisa ter certeza que ele funciona e aí sim utilizar. Tá? Eu vou mostrar para vocês slides e vai ficar um pouco mais fácil de entender o que eu estou dizendo. Tá aí a definição. O algoritmo guloso é aquele que, em cada etapa, é apresentado algumas alternativas. Essas alternativas são avaliadas, né, elas são medidas ali, comparadas, e uma delas é tomada como a melhor e ela é escolhida. Ou seja, é feita uma escolha local, quer dizer, para aquela decisão ótima, esperando que essa escolha leve a uma solução global, quer dizer, uma solução final, que também é ótima. Esse esperando aqui, é claro que não é simplesmente um negócio que você faz na sorte, né? Você já consegue analisar o problema e verificar se essa solução vai ser uma das ótimas ou não. Não é permitido explorar todas as possibilidades. Então aquele meme ali que eu coloquei do Doutor Estranho, né, não é para ser feito, né? Você também não pode voltar atrás em decisões que você já tomou. Você toma uma decisão e bola para frente. Lá, ó. Tome a melhor decisão possível naquele momento e seja feliz. No worries, no regrets. O algoritmo guloso irá resolver problemas de otimização, do tipo, escolha o maior, o mais rápido, o mais barato, o mais perto, o menor custo, e esse tipo de coisa, né? Tipicamente, também, esses algoritmos eles fazem que um problema ele vá diminuindo a cada escolha realizada. Tá? Lembre-se do Dijkstra, que toda vez você tinha que escolher entre vértices, mas aqueles que iam sendo fechados já não participavam. Então, se eu tinha n vértices no começo, depois eu tenho n-1, n-2, n-3, até você ficar com um vértice só para você escolher. Então, em resumo, os algoritmos gulosos visam ganho imediato, fazem a melhor opção local, não exploram todos os caminhos possíveis, não tentam prever escolhas futuras e não reconsideram escolhas anteriores. Então, além dele ser ganancioso, ele também é orgulhoso, né? Ele não volta atrás. E por isso mesmo, nem sempre eles vão encontrar uma solução ótima. Quando esse algoritmo guloso for adequado para resolver um problema, como é o caso dos caminhos mínimos com fonte única, sem arestas negativas, né, que é onde a gente aplica o Dijkstra,
ele acaba se tornando o padrão para resolver aquele problema, porque ele tende a ser bem mais rápido que as alternativas, como o Bellman-Ford. De uma maneira mais geral, a gente pode expressar o projeto de algoritmos gulosos através das seguintes etapas. Ó. A gente vai expressar o problema de otimização como um problema no qual fazemos uma escolha e ficamos com um único subproblema para resolver. Nos exemplos que eu dei até agora foi exatamente isso. Você faz uma escolha e depois sobra o restante para você resolver. Você vai diminuindo o problema a cada iteração, aí, a cada etapa. Depois a gente prova que existe sempre uma solução ótima para o problema original que usa essa escolha gulosa aí, de modo que a escolha é sempre segura. E demonstramos a subestrutura ótima do problema. O que quer dizer isso? Tendo feito a escolha gulosa, o que resta é um subproblema, que a solução ótima dele, combinado com a escolha que você já fez, gera uma solução global ótima para o problema original. Tá? Eu vou mostrar alguns exemplos, vai ficar um pouco mais claro. Muitas vezes a gente vai ver, pessoal, que a escolha gulosa acaba sendo intuitiva. Tem alguns problemas em que você tem o sentimento... assim, lógico que o problema clássico a gente já sabe qual que é. Né? Mas, assim, em alguns problemas que você se depara, você vai ter a intuição que funciona, que parece que funciona. Aí você só precisa dar uma verificada e implementar. Geralmente a implementação no algoritmo guloso vai ser rápida, né? Mais rápida do que seria uma alternativa aí. Então, você pode até fazer o teste, né, se implementar o código rapidamente. Os algoritmos eles vão ser resolvidos, os gulosos vão ser resolvidos de cima para baixo. Então, é uma abordagem top-down. Né? Faz sua escolha antes de resolver qualquer subproblema. Então, ó, depois de fazer uma escolha, resolvemos o subproblema restante, geralmente menor do que o original. E continuamos fazendo essa escolha local ótima uma atrás da outra, reduzindo a instância do problema original para uma instância cada vez menor. Então você começa do problema grande e vai andando na direção do probleminha menor que vai sobrando. Isso é uma abordagem que a gente chama de top-down. Na programação dinâmica, que a gente vai ver na aula que vem, é o contrário. Ele é bottom-up. Ele começa das mais simples e vai combinando elas para chegar na solução global. Então, ele é um problema, é uma estratégia que funciona quase que ao contrário aqui de guloso. O problema clássico aqui, para a gente começar a ver a solução do algoritmo guloso, é o do troco. Então você tem um conjunto E aqui, ó, com E1, E2 até N, em que E1 é maior do que E2, então eles estão ordenados de decrescente. Né? Isso aí é um conjunto de N valores de cédulas ou de moedas. Por exemplo, aqui no nosso sistema monetário brasileiro, a gente tem nota de 100, de 50, de 20, de 10, de 5 e tem moeda de 1. Então seria isso. M é um valor positivo que representa o troco que alguém tem que te dar. Nosso problema aqui é o quê? Fornecer esse montante M, essa quantidade de dinheiro, com o menor número possível de cédulas ou moedas. Isso daqui é um problema de otimização, certo? Eu quero fazer o troco, eu posso dar o troco de muitas maneiras diferentes, desde devolver tudo em moeda de 1 até tudo em nota de 10 e 5. Eu posso, dependendo do montante, tem inúmeras maneiras de você devolver um troco. Esse daqui é um troco que eu tenho que devolver com o menor número possível de cédulas. Né? Então, essa é uma sequência de decisões. Eu escolho uma cédula, retiro do montante, daí sobra um problema menor. Imagina que eu tenho que devolver R$25. Aí eu devolvo ali uma nota de 20. Opa, e agora? Sobrou R$5. Como é que eu faço para resolver o problema de R$5? Ah, eu devolvo uma nota de 5. Agora eu tenho um problema de R$0. Opa, acabou. Então, nesse sentido, você vai diminuindo o problema, né, e fazendo escolhas. Aqui está um código bem simplificado, claro, né, para a gente fazer isso daí. A nossa função calcula troco. Ó. Recebe o vetor de valores, que tem lá falando que existem notas de 100, 50, 20, 10. O troco, que é o M, é a quantidade de troco que eu tenho que ser dado. Né? Se eu rodar esse programa aqui, o que vai acontecer? Ó, ele vai imprimir para mim. O troco será dado por... E aqui eu vou escolhendo as notas. Ó. Como o meu vetor val ele já está ordenado, eu vou sempre fazer a escolha gulosa. Ou seja, eu vou sempre tentar devolver para o cara a maior cédula que cabe
naquele troco lá. Então, se o troco for de R$ 25, qual que é a maior cédula que existe aqui no Brasil que a gente conseguiria fazer caber ali? 20. E se fosse R$ 57, seria de 50. E se fosse R$ 320, seria de 100. Então você sempre retorna primeiro a maior cédula que cabe. Então lá, ele vai valer aqui, ó. Enquanto o val do I, né, for menor ou igual ao troco, ele vai retornando. O que quer dizer isso? Se eu tiver aqui, por exemplo, que devolver para o cara R$ 168, ele vai pegar aqui a primeira nota que é de 100. Opa, 100 é menor do que 168. Então o que eu faço? O troco agora é troco menos R$ 100, vai dar 68, né? Aí eu imprimo aqui, 100. É a primeira nota que eu devolvi para o cara. Aí ele volta aqui. 100 ainda é menor ou igual a 68? Não, opa, né? Aí ele volta, agora ele pega de 50. Ele entra aqui. 50 é menor do que 68? É. Opa, então agora o troco é 68 menos 50, que é 18. Ele retorna uma nota de 50. Aí ele volta. 50 é menor do que 18? Não. Opa, volta aqui. 20. 20 é menor que 18? Não. Volta aqui. 10. 10 é menor que 18? É. Aí o troco agora passa a ser 18 menos 10, que é R$8. Aí o que ele vai fazer? Imprime 10 aqui, verifica aqui, 8, né? Agora 10 é menor do que 8? Não. Ele vai pegar nota de 5, nota de 2 e assim por diante. Tá certo? Então é assim que vai funcionar. Por que é guloso? Eu sempre pego a maior nota que cabe dentro daquele troco lá. E vou diminuindo o problema a cada vez que eu retorno um pouquinho para o cara. Olha lá. Se caso, aqui ele break, né, ele quebra aqui na hora que der zero. Isso aqui é uma otimizaçãozinha, certo? Porque se o troco ficar zero, eu não preciso ficar testando o resto. Imagina que eu tenho que devolver o troco de R$50 pro cara. Aí ele vai aqui, retorna 50 e depois fica testando. Ah, 20 é menor que zero? Não, não precisa, né? Na hora que chegar troco em zero, sai fora do for aqui, porque já devolveu. Se no final das contas aqui, ó, ainda sobrar troco, eu respondo aqui, ó, não foi possível completar o troco. Faltou tantos reais aqui para devolver. Implemente esse código aí na sua casa e verifique como é que ele funciona. Aqui a main, ó, tá inteirinho o programa aqui para você só copiar. As notas que existem, ó, 100, 50, né? Aqui no caso do Brasil, acho que a maioria dos países, obviamente, né, porque esse sistema monetário já é feito para não ter esse problema, não vai ter como sobrar troco, certo? Porque você tem de R$1, se a gente estiver trabalhando só com inteiro, então o que vai acontecer no final, pode acontecer no máximo no final, é ter que devolver um monte de R$1, né? Ah lá, entra com a quantidade de troco, o cara entra, eu chamo a função, só isso, né? O problema de troco é caracterizado guloso porque a cada passo você tem algumas opções de cédulas, certo? 100, 50 e tal. E você vai escolher sempre a maior possível, né? Depois você tira aquele valor do troco e sobra um novo subproblema. Quer dizer, um troquinho menor que você tem que resolver de que maneira? Do mesmo jeito, tentando pegar a maior nota possível. Então você escolhe, sobra uma instância menor do problema. Quer dizer, um problema igual, só que menor. E você vai fazer isso até o final. E nunca você volta atrás. Nunca você fala assim, ah não, devolve essa nota de 100 que eu dei para você e eu vou te dar 2 de 50. Não tem como você fazer isso. A solução ela funciona para o conjunto de valores de cédula que existe. Aquele que eu mostrei lá, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. Agora, se você tivesse, por exemplo, tem um país aí que só tem nota de 100, 50, 25, 10 e 1. Nesse caso aqui, a estratégia gulosa já não iria funcionar. Imagina que você tivesse que dar um troco de R$30. R$30, a maneira mais rápida de gastando menos cédulas que tem para você dar, seria você devolver com essas quantidades aqui, qual? 3 de 10, certo? São 3 cédulas só. Só que o nosso algoritmo ele faria a escolha gulosa. Então ele ia vir aqui, ó, 100 cabe em 30? Não. 50? Não. 25 cabe em 30? Opa, então beleza. Então dá 25 pro cara. Sobrou quanto? R$5. Para os R$5, 100 cabe? Não. 50? Não. 25? Não. 10 cabe? Não. 5 é menor que 10. E 1 cabe?
Aí vai fazer 5 vezes. Então ele retornaria 6 cédulas. Então, para esse tipo de problema aqui, ainda depende de quais que são os valores disponíveis para ver se você funciona. Né? Para o sistema normal, tanto aqui do Brasil, dos Estados Unidos, funciona. Tá? Ah lá, é preciso identificar se o problema dado, com todas as suas características, se encaixa nas propriedades da estratégia gulosa. Outro problema clássico é o de escalonamento de tarefas. O que é esse problema aí? Você vai ter que escolher, a partir de uma série de atividades concorrentes ali, que precisam utilizar um recurso, um conjunto máximo de atividades que sejam mutuamente compatíveis e não causem conflito. Então imagine que você tem uma sala de reuniões e tem um monte de gente que quer usar aquilo lá. Tem um cara que quer usar das 9 às 11 da manhã, tem um outro cara que quer usar das 10 ao meio-dia, tem um outro cara que quer usar do meio-dia até as 3 da tarde, um cara que quer usar da 1 da tarde até as 2, outro que quer usar das 5 até as 7. Então você tem um monte de gente. Ou uma impressora, que tem um monte de gente querendo imprimir, uma área de lazer de um condomínio. Vocês sabem que às vezes você tem que marcar para fazer evento. E tem mais de uma pessoa no mesmo final de semana querendo marcar evento. Então você pode tentar escalonar essas pessoas. De manhã usa um, à tarde usa outro. Então, sempre tiver atividades concorrentes, quer dizer, elas estão concorrendo por um recurso. O que o nosso problema vai fazer? Vai escolher a quantidade máxima de atividades que conseguem ser feitas sem que haja conflito. Então, ele nunca vai escolher 2 caras para o mesmo horário para usar o mesmo recurso, por exemplo. Né? Cada atividade vai possuir um horário de início e um de término. É necessário atender o maior número possível de atividades sem sobrepor seus intervalos de tempo, porque não tem como 2 pessoas utilizar, ou 2 concorrentes usar o mesmo recurso ao mesmo tempo. Tá? Então você tem que otimizar. De novo, um problema de otimização, em que você tem que responder a maior número de atividades que vão ser satisfeitas, né, para otimizar também a utilização do recurso. Vamos tomar essa série de atividades abaixo aqui, que está previamente organizada em ordem dos menores tempos de término. Então eu tenho uma atividade que começa em 1 e termina em 4, uma que começa em 3 e termina em 5, e assim por diante, até uma que começa em 12 e termina em 16. Essa ordenação prévia, da mesma maneira que a gente fez no troco lá, que as notas estavam em ordem decrescente já, é interessante. A ordenação prévia faz com que o seu algoritmo rode mais rápido. Quando a gente fez no Dijkstra, a gente tinha que ficar procurando quem que era o menor no vetor. Vocês lembram? Isso daí aumentava um pouco o tempo de execução. Tanto que, na implementação do Dijkstra usando heap, usando priority queue, era mais rápido, porque o menor sempre estava no topo, era uma heap de mínimo. Então você só pegava o do topo, era log de n. Enquanto, para você varrer o vetor tentando achar o menor, era n, né, O de n. Então aqui, a gente sempre está vendo as coisas na maneira ordenada. Por que ordenada? Porque você pega o próximo, você não precisa ficar procurando quem que é o menor. Visualmente aqui, a gente já consegue identificar alguns conjuntos de atividades que podem ser escolhidas sem que haja conflito. Por exemplo, essas daqui, ela começa em 1 e termina em 4, o outro quer usar a partir das 5, a outra é das 8 às 12, esse aqui é das 12 às 16, então todo mundo foi satisfeito. Esse aqui também dá, esse aqui também dá, das 3 às 5, outro das 5 às 7. Né? Então, existem algumas soluções. A nossa solução vai encontrar um desses conjuntos com o máximo de elementos através de um algoritmo guloso. É fácil de verificar que esse problema aí possui subestrutura ótima. Quando a gente faz uma primeira escolha, a solução ótima para as atividades restantes, combinado com a primeira escolha, vai gerar um resultado ótimo global. Então, se eu fizer uma escolha... primeiro eu vou escolher esse cara aqui que usa da 1 às 4. Agora eu tenho um problema para resolver, que é só a partir das 4 até as 16. Tá? É fácil e intuitivo verificar que a gente deve escolher também a atividade que tenha o tempo de término mais cedo. Né? Por quê? Porque isso daí deixa mais tempo restante para os outros concorrerem. Né? Essa escolha que vai ser a mais vantajosa localmente. Essa é a única escolha que existe? Não. Né? Eu poderia selecionar a atividade que tem menor duração,
que menos se sobrepõe a outras, menor tempo de início. Faz um teste para vocês verem. A nossa intuição vai estar correta? Como é que a gente pode saber se a nossa vai funcionar ou não? Né? Existem outras, mas vocês vão ver que a nossa aqui, quer dizer, ordenando pelo menor tempo de término é a melhor que tem. Como a gente prova isso? Vamos considerar um subproblema qualquer aqui que eu chamei de SK, onde AM é a sua atividade de menor tempo de término. Tá? Se a gente tomar um conjunto disjunto AK, que é uma solução para o subproblema SK, quer dizer, a AK vai ter lá dentro várias atividades, né, que resolvem, que não são conflitantes, que resolvem o seu problema SK. Nele, a gente vai tomar uma atividade AJ, que é a sua atividade, a atividade do AK, que tem o menor tempo de término. Sabemos que um outro conjunto sem AJ, que é a atividade de menor tempo de término do AK, mas que tenha AM, quer dizer, você troca AJ por AM, ele também seria disjunto, porque AM é o que tem menor tempo de término entre todas do SK. Então, AJ ou é AM mesmo, ou é outra coisa que pode ser trocado por AM. Né? E, portanto, um conjunto sem AJ, mas com AM, também é uma solução. E que tem a mesma quantidade de atividades. Né? Porque o tempo final de M é menor ou igual ao tempo final do J aqui. Assim, um conjunto sem AJ, mas com AM, beleza, também seria uma solução ótima, porque tem a mesma quantidade de tarefas. Então, é uma solução gulosa também. Beleza, então a gente tem que, deparado ali com as alternativas, a gente sempre escolhe a que termina primeiro, entre aquelas que começam depois das que eu já escolhi, né? Lógico, a última que eu escolhi aí. Né? Uma vez que você escolher essa atividade, não volta atrás, não faça, não, tira aquela lá, vamos colocar essa aqui que é melhor. Não, não tem como fazer isso. Né? Existem duas alternativas de a gente fazer essa implementação, uma recursiva e uma iterativa. Aqui na main eu tenho as mesmas tarefas aqui que estavam no slide, ó, uma que começa em 1 termina em 4, 3 e 5, 0 e 6 e tal. E eu faço duas chamadas, para recursivo e para iterativo. Né? Elas são funções diferentes, recebem parâmetros diferentes. Na recursiva eu passo como parâmetro os valores iniciais e finais, qual que é a atividade inicial e quantas atividades que tem. Elas têm 11, ó, 3, 6, 9, 11. Olha só como é que funciona. Se eu estou pegando sempre a de menor valor primeiro, então a primeira atividade, que é a 0, ela vai ser a primeira, a que eu vou escolher. Ela tem um menor tempo de término entre todas. Então eu taco aqui, ó, a próxima, né, quer dizer, a primeira que eu estou imprimindo aqui é essa, ó, de 1 para 4. Tá? 1 para 4. Aí o que eu faço? Ó, isso daqui é o valor inicial dela, né? O 0 aqui e esse aqui é o 11. Aí eu faço o M ser K mais 1, quer dizer, eu faço é só para ter qual que é a que eu estou olhando nesse momento. Então, enquanto M é um índice for menor do que o tamanho, quer dizer, enquanto eu estiver andando no vetor ali e não cheguei no final ainda, e o valor inicial da SM for menor do que o final da K, aí ó, eu estou tentando achar a primeira tarefa cujo valor inicial dela não bate, não começa dentro da atividade anterior. Então, por exemplo, ó, 3 e 5, ele não vai querer. Por quê? Porque 3 ainda começa antes de terminar a outra. 0 e 6, também não. Ele não vai querer, porque 0, né, é bem antes de 4. 5 e 7, aí ele vai falar, opa, esse aqui é um M interessante, ó. 5 e 7. Por quê? Porque começa depois da outra. Quando ele acha esse M aí, se o M for menor do que N, claro, né, o tamanho total, o que ele faz? Ele seleciona essa atividade M aqui e chama recursivo. Então vai ser a mesma coisa, eu tenho que resolver agora um problema, ó, daqui para lá. Isso como se só essas atividades aqui existissem. Aí ele vai escolher a primeira de novo, que é a 5 e 7, vai tentar achar a próxima que começa depois do 7, ó. 5, 6, 8. Opa, beleza. Aí aqui ele chama recursivo de novo e resolve esse problema que só tem essas 4 aqui. E assim por diante. Tá? Ela repara que o algoritmo fica simples, porque já está ordenado aqui. Né?
escolha o primeiro item cujo tempo de início é maior que o tempo de término da escolha. É isso que faz aqui. E o iterativo? O iterativo começa, tem um for aqui, né? Então não precisa de recursão e não precisa passar o valor inicial. O inicial já é 0. Então, ó, imprima a primeira, que sempre vai ser escolhida, porque ela é a que tem um tempo de término menor, né? Está ordenado lá. Depois, você tenta achar a próxima que o tempo inicial dela é maior ou igual ao tempo final da outra. Igual por quê? Mas termina às 4, a outra pode começar às 4. Né? Deixa eu ver como é que estava no recursivo. Mesma coisa. E imprima esse cara aí, o K. Aí ele volta, agora o K passa a ser I. Né? Aí ele faz de novo a verificação. Funciona da mesma maneira. A resposta é idêntica nos dois casos, porque elas funcionam do mesmo jeitinho. Tá? Aqui, ó, a resposta da iterativa e a resposta da recursiva. De novo, vou falar para vocês fazerem aí, treinarem, escreverem esse código. Tá? A maneira como os dados entram aqui pode ser feito de outra maneira. Poderia ser um usuário entrando com isso, poderia ser uma coisa real ali, onde os dados vêm e você tem que ordenar primeiro e tal. Eu estou aqui fazendo do jeito mais simples possível. Eu tenho que entrar com os dados, então já entro com eles ordenados. Tá legal? Considerando que as atividades foram previamente ordenadas, então não tem custo de ordenação, o tempo gasto na chamada da função recursiva é θ de n. Por quê? Cada uma das atividades do vetor ela vai ser examinada uma única vez. Mesmo sendo recursiva, você não volta para olhar as atividades que você já viu. Então a chamada recursiva ela parte do ponto ali que você escolheu para frente. Né? Olha lá, ela é examinada uma única vez dentro desse while. Aqui, né? Toda vez que você passar ali, você examina ela. A complexidade vai ser a mesma na função iterativa, também é θ de n. E isso fica mais evidente ainda porque esse for aqui, ó, ele vai de 0 até n. Então, assim, o máximo de verificações que ele faz aqui é θ de n mesmo. Por último, tem um outro exemplo aqui, clássico, também de grafos, né? A gente falou do Dijkstra, falou do coloração de grafos. Isso aqui é o problema da árvore geradora mínima. Em inglês, ele é chamado de MST, né? Porque é Minimum Spanning Tree. Tá? Como é que é esse problema? Suponha que você precise conectar um conjunto de computadores em rede ligando pares selecionados deles. E imaginando que isso daí funcione também. Né? Pode ser modelado como um problema em que os computadores são vértices e as conexões ou links são arestas não direcionadas de um grafo. Qual que é o objetivo? Selecionar um número mínimo de arestas que, se mantidas, mantém o grafo conexo. Além disso, a gente pode incluir um custo de manutenção do link ou a comprimento do cabo que você vai esticar lá no lugar que você está fazendo. Né? Isso daí vai ser um peso da aresta. Tá? A gente precisa encontrar uma rede que é a mais barata possível. Então o que é isso? Você tem um grafo cheião, assim. Né? Você quer deixar ele sequinho aqui, com o mínimo possível de conexões, de maneira que ele ainda seja conexo. Quer dizer, que ainda seja possível você ir de um lugar a outro, mesmo que isso demore. Por exemplo, nesse grafo aqui, eu tenho várias conexões aqui que são supérfluas. Ó. Eu posso tirar muita conexão daqui e ainda conseguir chegar nos vértices só caminhando. Olha lá, uma observação imediata é que o conjunto ótimo de arestas da Spanning Tree, da árvore geradora mínima, não pode conter um ciclo. Né? Se você tirar uma aresta de um ciclo, por exemplo, ó, aqui eu tenho um ciclo A, B e C. Certo? Eu consigo ir e ficar rodeando aqui. Se eu tiro uma aresta daqui, por exemplo, essa aresta 4 aqui, eu ainda consigo ir do A para o B, do A para o C, do C para o... Não muda a conectividade entre esses três caras aqui. Então, sempre que você tiver um ciclo, tem aresta supérflua ali para esse fim que a gente está falando. Né? Então, a solução do nosso problema vai ser conexa. Quer dizer, o grafo ele não pode perder a conectividade, tem que ser possível caminhar de qualquer um para qualquer outro vértice
do grafo. E vai ser acíclico, porque não vai ter nenhum ciclo lá dentro. A gente vai tirar todas as arestas que formam ciclos. Como ele é um grafo conexo e acíclico, ele pode ser chamado de árvore. Né? Não sei se vocês já estudaram em outras disciplinas. Aí. A árvore que a gente deseja encontrar é aquela formada pelos vértices e arestas do grafo, de maneira que seu peso total seja mínimo, mas o grafo continue conexo. A gente chama de MST ou árvore geradora mínima. No exemplo anterior, ó, a árvore geradora mínima possui um custo de 16. Aí, ó. Continua conexo. Se eu quiser ir de qualquer vértice para qualquer um, eu ainda consigo. E ele não tem nenhum ciclo, não tem nenhuma aresta supérflua aqui. Não tem mais de um caminho entre dois vértices. Isso daqui, ó, se você somar 1 mais 4, mais 2, mais 4, mais 5, dá 16. Essa é a única solução que tem? Não. Se você voltar aqui, você vai achar outros. Para a gente relembrar algumas propriedades, ó. Remover uma aresta de um ciclo não desconecta o grafo. Acabei de falar. Então, para uma árvore geradora mínima, uma aresta que faz gerar um ciclo, ela é supérflua. Uma árvore com n nós vai ter sempre n menos 1 arestas. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso daí é fixo. Para uma árvore com n nós, você vai ter n menos 1 arestas. Qualquer grafo não direcionado e conexo, que aqui está o nome do grafo, né, de V e E, com o número de arestas Z igual a vértice menos 1, é uma árvore. Então, se eu tiver um grafo não direcionado, conexo, que tem V menos 1 arestas, ele é uma árvore. E um grafo não direcionado é uma árvore se e somente se existir um único caminho entre qualquer par de nós. Caso contrário, se existir um ciclo. Um dos algoritmos que tem para resolver esse problema é o algoritmo de Kruskal. Os dois mais famosos são Kruskal e o algoritmo de Prim. Aqui nessa aula a gente vai ver só o Kruskal. O Prim vai ficar para outra oportunidade. O algoritmo de Kruskal, como é que ele funciona? Ele, obviamente, se está nessa aula, ele é guloso. Né? Repetidamente, a gente vai escolher a próxima aresta mais leve que não produz um ciclo e adicionar a árvore. Então, eu vou pegar todas as arestas do grafo, ordenar elas em ordem crescente de peso e ir acrescentando a mais leve toda vez. Só que não pode ser só a mais leve, tem que ser a mais leve que não gerar um ciclo. Olha lá, é uma abordagem de estratégia gulosa, porque eu estou pegando sempre a menor aresta, né, a aresta de menor peso, e a árvore ela vai ser a árvore mínima. Então a gente está otimizando o peso, a gente está pegando o menor peso possível. Em outras palavras, o algoritmo irá construir a árvore então, geradora mínima aresta por aresta, tomando cuidado para não criar ciclos e selecionando simplesmente a aresta de menor peso. Pegando aquela vantagem local. Né? Nesse exemplo aqui de baixo, ó, como é que a gente faz? Eu já coloquei aqui em cima as arestas em ordem de menor peso. BC ó, é 1, CD é 2, BD também é 2, aí você pode desempatar do jeito que você quiser aqui. CF, 3, DF, 4, EF, 5, assim por diante. Como é que funciona o Kruskal? A primeira aqui vai entrar, BC. Beleza. Agora eu pego a próxima, CD. Ela gera um ciclo? Não, ela está aqui. Ó, né? Então ela entra também. BD é a próxima. Ela gera um ciclo? Gera. Então ela não entra. Por isso que ela está pintadinha de vermelho aqui. Ó. CF. Beleza, entrou. DF. Ué, DF gerou um ciclo aqui, ó, entre C, D e F. Então ela não entra. EF, beleza. AD, também beleza. Agora as últimas, AB, C e AC, elas, todas as três geram ciclo. Só que, como o nosso algoritmo aqui, ele vai escolher n-1, né? Eu tenho 6 vértices, então vai escolher 5 arestas. Na hora que eu escolher 1, 2, 3, 4, 5, eu já posso parar. Porque eu tenho certeza que o grafo está conexo e com peso mínimo já. Tá? O peso máximo aqui, o peso mínimo dessa árvore geradora mínima para esse grafo é 14 e as arestas são essas aqui. Consigo ir de qualquer lugar para qualquer um.
Na implementação mais simples possível, a gente vai usar um vetor de inteiros que eu chamar de componentes. Ó, você já sabe o que é esses componentes aqui, eu falei já, componentes conexos. Para guardar a componente conexa a qual pertence cada vértice, a gente vai iniciar elas como completamente desconexo, né? Assim, como se cada vértice fosse isolado. O 0 está na componente 0, o 1 na 1, o 2 na 2, a 5 na 5, né? Assumindo que essas arestas estejam previamente ordenadas, tomamos sempre a de menor peso. Beleza, então tem uma lista de arestas e eu vou pegando na ordem. Elas já estão ordenadas por ordem de menor peso. Nesse caso, adicionamos o seu custo ao custo total. Quando eu escolher uma aresta, eu adiciono ela no custo total. E faz a união das componentes conexas que ela está juntando. Então está juntando o 0 com o 4. Opa, então agora os dois são 0 ou os dois são 4. Joia. Eu fiz a implementação dessa maneira aqui, só para ficar mais rápido, mais tranquilo, mas você pode fazer do jeito que você quiser, tá? Eu fiz uma struct, onde eu tenho os dois vértices e o peso. Essa struct, ela encapsula aqui uma aresta, né? Tem um conjunto de arestas aqui, ó, com 10, e um vetor de componentes com 6. Eu nem fiz matriz de adjacências ou listas de adjacências, eu fiz aqui só para ilustrar o algoritmo assim. Aí eu pedi pro cara aqui, ó, 10 vezes para o usuário entrar com a aresta, ó. Aí ele entra lá, tem uma aresta do 0 para o 1 valendo 5, depois do 0 para o 3 valendo 2, sei lá, qual você quiser. Você vai entrar com o seu grafo aqui. Só que para esse programa aqui é no máximo 10 arestas, né? Ou exatamente 10 arestas. Inicializei as componentes, ó. Inicialmente todas as componentes são desconexas, então a componente do i é o i. E taquei o pau aqui, ó. Cruscal. Chamei a função Cruscal, passei as arestas, a quantidade delas, as componentes, o vetor de componentes conexas e a quantidade de vértices aqui. Aqui está minha função Cruscal. Se as nossas arestas já estão ordenadas da menor para maior, eu posso pegar aqui do i 0 e ir andando em direção ao final dela, que é n arestas. Ó. Do 0 que vai andando para o 10. 0 é a primeira que entra, ou a primeira que eu tento entrar, né? O que eu faço aqui dentro? Para cada aresta que eu vou olhar, eu verifico se a componente conexa do primeiro vértice que compõe a aresta é diferente da componente conexa do segundo vértice da aresta. O que quer dizer isso? Se eles estão em componentes conexas diferentes, eu posso acrescentar aquela aresta lá que eu não vou gerar ciclo no grafo, né? Aí eu faço o quê? Pego o peso daquela aresta e incremento o total, né, que é o peso que inicia com 0 aqui, é o peso da árvore mínima. E faço o quê? Unifico aqui, ó, a componente conexa do primeiro e do segundo. Isso daqui eu tenho uma função para fazer isso que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aí ele volta, pega a segunda aresta, aí ele verifica a componente conexa dela, do primeiro elemento dela, é diferente do segundo? Se for diferente, ela entra também. Quando acontecer de você tentar entrar aqui com uma aresta que a componente conexa for igual a dos dois, não é para entrar, porque é uma aresta supérflua. Ela geraria um ciclo. Então ela passa reto aqui. Aqui eu nem tenho a minha verificação. Eu poderia estar aqui, ó, ter um contador aqui que conta a quantidade de arestas que eu já inseri no grafo. E quando chegasse a n vértices menos 1, eu dava um break aqui e saía. Eu nem coloquei, né? No final, o que eu faço? Retorno o valor total do custo da árvore mínima. Aqui dentro, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou percorrer todas as posições componentes conexas e unificar o que era componente conexa do primeiro vértice da aresta e do segundo, eu vou fazer ficar igual. Então eu escolho, eu quero colocar tudo como C2 ou tudo como C1. Tanto faz. Aí eu percorro. Esse 7 aqui não tem nada a ver, galera. Eu esqueci de mudar o slide aqui. Isso aqui é N vértices, né? Vai percorrer o vetor de comp aqui, que tem N vértices posições. Se a componente for igual a C2, eu passo ela para C1. Poderia ser, se for C1, passo para C2. O importante é ficar todo mundo igual. Então eu unifiquei o vértice 0 com o vértice 5
Então eu pego todo mundo que estava lá marcado como componente conexa 5 e coloco 0 nele. Aí fica todo mundo como 0, todo mundo como a mesma componente conexa. Beleza? É para isso que a gente vai fazer. A implementação que eu fiz é bastante simples, né? Eu não fiquei colocando muita coisa, que eu queria se concentrar simplesmente na parte do algoritmo guloso em si, né? Só tem um vetor ali que a gente faz algumas coisas. Como é que ficaria a complexidade dessa implementação aqui? A ordenação não fiz aqui, né? Só que poderia ter entrado com as arestas. Aqui eu entro com as arestas na hora que eu quero, né? A pessoa tem que entrar com ela já ordenada. Mas poderia entrar com as arestas em qualquer ordem e depois colocar aqui um método de ordenação. Entre os métodos de ordenação eficiente, que a gente sabe que são n log de n, né? Então a ordenação demoraria e log de e, sendo que e é a quantidade de arestas. Depois, ó, eu vou escolher quantas arestas para minha árvore geradora mínima? Número de vértices menos 1. Então serão v menos 1 operações de união. Cada união, aqui como eu percorro o vetor inteiro, ela demora θ de v. Então essa parte aqui é v vezes v menos 1 dá v ao quadrado. Tá? V ao quadrado menos v, mais v ao quadrado. Tem uma maneira um pouco melhor de fazer isso, mas a gente vai deixar para uma outra hora. Uma hora eu vou mostrar para vocês o algoritmo de Union Find. E, portanto, a nossa implementação é o quê? E log de E mais V ao quadrado. Ela é O de E log de E, que é a parte de ordenação, mais V ao quadrado, que é para fazer a união. Então, pessoal, como vocês perceberam, algoritmos gulosos são uma grande vantagem quando eles funcionam, mas eles podem gerar vários tipos de soluções, certo? Ele pode gerar a solução ótima, quer dizer, não existe uma solução melhor do que aquela, que é o caso do Dijkstra para as condições dele, né? Ele pode gerar uma solução boa o suficiente, que é o caso do algoritmo de Welch-Powell, né? Ele não é a melhor solução que existe. Ele é um problema que a gente vai ver para frente aí, que a solução ótima dele é muito difícil de se encontrar, né? Ele pode também gerar uma solução ruim, tá? Então a gente precisa ter certeza que aquilo ali funciona para aquelas restrições que eu tenho e mandar brasa, tá certo? Na próxima aula, então, a gente vai ver uma terceira estratégia, que é a de programação dinâmica, que talvez seja um pouco mais complexa que as demais. Ai, não! Mas que também é muito potente, muito poderosa para resolver problemas com recursão e tal. Tá legal? Então, até a próxima aula.